Você vai ver agora um corte do nosso curso de treinamento de competição, que está disponível na plataforma da BJJ Protec. Aproveita, já se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos agora entrar no contexto principal do nosso treinamento, a parte de lutas, a parte técnica. E para isso é fundamental a gente organizar a nossa luta. Eu uso um processo de organização de luta em 3 etapas, que eu já uso há bastante tempo e recentemente eu descobri que no xadrez o estudo do xadrez é feito da mesma forma, em 3 etapas também, né? Mas por que eu preciso organizar e separar minha luta? Vários fatores. O primeiro deles, que é o foco desse instrucional, organizar o treinamento. Quando eu separo a luta em etapas, fica muito mais fácil para eu organizar o meu treinamento. Segundo ponto, observar minhas características físicas e técnicas. Cada etapa da luta exige características físicas e técnicas diferentes de acordo com o seu objetivo. Com essa divisão, é mais fácil de você entender essas etapas do processo e fazer um treinamento direcionado para isso. E o outro grande motivo, e talvez até um dos mais importantes, é a gente entender aonde estão os nossos pontos fracos e nossos pontos fortes, né? Então, quando eu separo a minha luta em etapas e eu consigo entender bem o que cada etapa faz da luta, fica mais fácil de eu montar estratégias, organizar minha luta e de eu entender aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando, quais os pontos que eu tenho que trabalhar mais, quais os meus pontos positivos que eu devo explorar mais durante a luta. Então a organização de luta em etapas, a gente vai trabalhar aqui com 3 etapas, ele é fundamental para que a gente consiga preparar o treinamento, para que a gente consiga observar melhor nossas características, para que a gente consiga preparar estratégias de luta e para que a gente consiga identificar nossos pontos fracos, pontos fortes, aonde a gente está errando mais, precisa corrigir, e o que a gente faz de melhor, que a gente tem que aproveitar mais durante as nossas lutas. Como a gente viu no vídeo anterior, é importantíssimo a gente organizar as lutas em etapas para facilitar a nossa vida durante o treinamento e o entendimento da luta. Eu faço isso utilizando uma divisão de 3 etapas, que você pode utilizar a mesma ou se achar outra maneira interessante, mas é importante que você organize em etapas para facilitar o seu processo de aula. Como eu falei no vídeo anterior, eu utilizo a mesma divisão do xadrez, e a gente vive fazendo essa analogia comparando o jiu-jitsu ao xadrez, e a parte estratégica é fundamental para isso, né? Para eu conseguir organizar as etapas de luta, eu tenho que entender como é que funciona a mecânica e a progressão de luta. E uma progressão de luta de competição, a pontuação dela, ela se refere a uma progressão de luta de jiu-jitsu de defesa pessoal, né? Na defesa pessoal, eu encurto distância, me aproximo do meu adversário, derrubo ele onde é mais fácil para eu controlar, passo as pernas, que é onde ele consegue produzir mais força a partir da movimentação e das pernas, e começo a controlar, podendo imobilizar ou finalizar o meu adversário. No jiu-jitsu esportivo, né, a queda, a raspagem vai me aproximando de um controle. Quando eu passo a guarda, eu estou no meio do controle, é o controle um dos mais fortes que tem, mas ainda não é o controle absoluto. Quando eu chego à montada ou às costas, é a pontuação máxima, o controle absoluto, da onde eu vou buscar a finalização, né? Então, no jiu-jitsu esportivo, eu vou primeiro tentar trazer a luta para o meu território, para o meu campo de batalha, depois eu vou desenvolver a minha luta até a finalização a partir dali. Porém, a gente sabe que em alto rendimento, nem sempre ou é difícil que a gente chegue à finalização. Então acontece também uma etapa final de luta, onde a gente precisa entender como está a luta para saber se a gente precisa explodir, acelerar para buscar pontuação ou finalização, ou se a gente está ganhando, que tipo de controle a gente pode fazer para garantir a vitória. Por isso, eu uso a divisão de luta em 3 etapas. Início de luta, que consiste a eu trazer a luta para o meu campo de batalha favorito. Se eu faço guarda, minha guarda favorita. Se eu gosto de passar, eu derrubar o meu adversário. O corpo da luta, onde eu desenvolvo o meu jogo principal, que vai me levar à finalização. E o final de luta. Se eu não consigo chegar à finalização, eu identificar como está a luta, se estou ganhando, se estou perdendo e o que eu preciso fazer para garantir ou correr atrás da vitória. E agora a gente vai começar a ver melhor, aprofundado cada etapa da luta. A primeira etapa, então, dentro da divisão que a gente faz das 3 etapas, início de luta, corpo da luta e final de luta, né? Então a primeira parte, o início de luta, uma das partes mais importantes.
Eu ouvi uma vez de um professor, não vou falar o dado exato da pesquisa que eu não lembro e nem como é que foi feita a pesquisa, mas segundo ele, 63% da pontuação de competição acontece no primeiro minuto de luta, né? E às vezes a gente vê os atletas muito negligentes com o início de luta. Ah, vou ver o que meu adversário faz, vou ver se ele me puxar eu faço isso, se ele me derrubar eu faço isso, se tiver que puxar eu vou puxar assim. Então a gente vê às vezes muitos alunos, muitos atletas deixando aberto esse início de luta. E eu vejo como uma das principais partes da luta esse início, né? Eu consegui realmente trazer a luta para minha zona de conforto, não zona de conforto, mas para o meu domínio, minha zona de domínio, onde eu tenho mais segurança de trabalhar. E eu me baseio essa parte no livro A Arte da Guerra, onde Sun Tzu fala que o general que escolhe o campo de batalha tende a vencer a guerra, né? Então, quando a gente pensa nessa estratégia de batalha, de combate de guerra, quanto mais o general, o exército conhece aquele campo de batalha, sabe onde tem obstáculo, onde tem lama, onde tem água, onde dá para se esconder, aonde é melhor para correr, para fugir, para atacar, para fazer emboscada. Então, aonde ele, quanto mais conhecimento ele tem do campo de batalha, mais fácil de ele vencer a guerra de um adversário que não domina tanto aquele campo de batalha. E o contrário também é verdadeiro. Se ele entra num campo de batalha desconhecido e o adversário dele conhece muito, ele tem uma facilidade maior ao erro e o adversário dele ter um êxito, ter uma vitória na batalha, né? E a gente pode enxergar no jiu-jitsu esse campo de batalha como o tipo de luta que a gente gosta de fazer. Se eu sou o guardeiro, qual a guarda que eu domino mais? Qual a minha guarda de maior segurança, que eu consigo atacar mais, que eu consigo construir melhor minha vitória? Então, o meu início de luta consiste desde o momento que eu cumprimento o meu adversário até o momento que eu trago ele para a guarda que eu domino mais, para as pegadas que eu gosto mais de fazer, da onde eu tenho mais segurança de trabalhar. Se eu luto por cima, o meu início de luta é desde eu derrubar o meu adversário até eu começar a desarrumar a guarda dele, desfazer ou não deixar que ele arrume a guarda, até eu conectar minhas pegadas de passagem, meu posicionamento de passagem. Então a gente vê por baixo a gente vê normalmente os posicionamentos de guarda muito distintos, né? Como guarda-aranha, guarda-X, de la riva, meia guarda, e por cima a gente não tem esse hábito de trabalhar alguns pontos de partida. Então é interessante que você, como passador, você tenha esse ponto de partida em cima. Como para algumas pessoas é a over-ender, né? De ganhar uma mão por baixo da perna e a outra por cima. O body lock, né? Abraçar o quadril do adversário, abraçar o tronco do adversário e colar nele. A emborcada ou double under, né, que são as duas mãos por baixo do quadril. Eu gosto muito de usar a passagem amassando, quando eu junto as duas pernas do meu adversário e consigo abraçar o quadril dele. Então existem o leg drag, né, que é um bom posicionamento de passagem, a toreada. Então existem vários posicionamentos de passagem de guarda em cima que é interessante que você busque se você é passador, né? Então, esse início de luta, esse momento inicial de como eu chego até onde eu sou mais forte, aonde eu domino mais, de maneira segura, né? Ou de uma maneira a tirar melhor proveito da luta. Por exemplo, se eu sou o passador e eu gosto de fazer uma passagem over-under, por exemplo, eu posso esperar o meu adversário puxar e tentar ganhar as pegadas e encaixar a passagem a partir dali. Mas eu posso também, no ato da puxada dele, tentar já dar uma batida no pé, tentar ganhar os 2 pontos na puxada. Posso, de repente, puxar junto e subir antes dele para a posição que eu gosto para eu ganhar aquela vantagem. Então, tudo isso são estratégias importantes da gente trabalhar nesse início de luta. E aí, muitas vezes a gente fala assim, então é puxar para guarda e fazer guarda, né? Mas eu puxar para a guarda o meu colega de treino, que normalmente aceita a minha guarda para trabalhar a partir dali, é diferente de eu puxar para a guarda um adversário que eu sei que vai tentar atacar minhas pernas no ato da puxada, ou que ele vai tentar fazer uma passagem de guarda na hora que eu fizer a puxada, ou talvez que ele queira puxar também e ele vai puxar antes que eu para a guarda, fazer guarda antes que eu. Então tudo isso são estratégias de luta e são detalhes importantes da gente trabalhar nesse início de luta. Então a gente vai ver depois, na hora que a gente organizar a montagem das nossas aulas, como é que é importante e de que maneira eu trabalho esse início de luta, né?
Então o trabalho de início de luta, reforçando bem aqui para a gente criar esse entendimento, é desde a hora que eu cumprimento o meu adversário até eu chegar à minha guarda de segurança. Então se a minha guarda de segurança, por exemplo, a guarda de segurança que eu digo é a guarda que eu domino mais, que eu ataco mais, que eu me sinto mais seguro e mais forte para atacar. Então se a minha guarda de segurança é a guarda X, por exemplo, o meu início de luta não é eu puxar para a guarda fechada, é eu puxar para a guarda fechada que seja e da fechada trabalhar até a X. Eu puxar da de la rive e da de la riva trabalhar até chegar na X. Né? De qualquer movimentação de luta eu trabalhar para chegar até na X. Então se eu sou o passador, o meu trabalho não é só derrubar o meu adversário, meu início de luta não é só eu derrubar o meu adversário ou meu adversário me puxar. Quando meu adversário me puxar, eu desarmar a guarda dele e chegar nas minhas pegadas de passagem. Ou eu aplicar a queda e no ato que eu estou aplicando a queda, eu já ir buscando as minhas pegadas de domínio para eu já trabalhar a passagem de guarda a partir dali. Então, resumidamente, né, reforçando mais uma vez, início de luta, desde a hora que eu cumprimento o meu adversário até chegar na minha posição de domínio, da onde eu trabalho normalmente o corpo da luta que eu vou construir a minha movimentação até a finalização. E importantíssimo, por mais que a gente chame essa parte de início de luta, ele não acontece só no início da luta, ele não acontece só no primeiro momento. É muito comum a gente estar lutando numa tentativa de raspagem, de passagem, e a luta sai da área de luta, né? Vai para a área de fora. Então a luta recomeça, volta ao meio e recomeça o jogo, recomeça a luta, então tem mais um início de luta ali. Né? Muitas vezes, no ato da passagem, da raspagem, quebram todas as pegadas e a movimentação vai recomeçar. Tem mais um início de luta ali. Então o início de luta ele é fundamental que a gente aprenda, entenda bem e domine essa parte para que a gente consiga sempre iniciar bem a movimentação e consiga sempre trazer para onde a gente é mais forte, tem mais controle. E quando a gente fala, daqui a pouco a gente vai falar do corpo da luta, aí você às vezes vai falar assim, pô, mas eu vou ficar o resto da vida fazendo só essa guarda, trazendo para essa guarda ou fazendo só essa queda? Não. Durante o processo de treinamento a gente vai começar a desenvolver outras habilidades também, mas sempre na hora da competição, na hora da luta que eu tenho que ganhar, que eu quero ganhar, eu vou trabalhar o que eu sou mais forte, eu não vou fazer experimentos ali. Experimentos eu vou fazer nos meus treinos na hora certa, no momento certo. Na hora da luta eu vou fazer o que eu faço melhor. Certo, pessoal? Fechando aqui então, para a gente reforçar bem o conhecimento, início de luta, desde a hora que eu cumprimento o meu adversário até eu chegar à minha posição de controle. Se eu sou guardeiro, a minha guarda de preferência com as minhas pegadas de preferência. Se eu sou passador, meu início de passagem de preferência com as minhas pegadas de preferência. E não acontece unicamente no início, no primeiro momento da luta. Toda vez que se desconectam as pegadas, tem o início de luta novamente. Toda vez que a luta sai da área de combate e volta em pé, é mais um início de luta, mais um momento de a gente começar a criar o nosso jogo. Daqui a pouco a gente vai trabalhar também, vai entender melhor de que maneira a gente trabalha esse início de luta e a gente vai agora no próximo vídeo falar sobre o corpo da luta. Nós vamos falar agora da parte principal da luta, o corpo da luta, que é como eu desenvolvo ela desde que eu cheguei ao meu ponto de segurança, seja ele a guarda de segurança, da onde eu trabalho a minha movimentação, ou de um ponto de passagem de guarda, onde eu vou trabalhar a sequência até chegar à finalização. O corpo da luta normalmente é a parte que a gente mais treina na nossa academia, na nossa escola, né? É muito mais comum, por exemplo, você trabalhar uma movimentação a partir da guarda X, por exemplo, do que como chegar até a guarda X, que seria o início da luta. Então, o corpo da luta normalmente ele é treinado técnicas, mas é importante, além das técnicas, eu trabalhar a conexão entre elas. Então, quando eu vou preparar o treinamento de corpo da luta do meu adversário, do meu aluno, perdão, do meu atleta, eu tenho que ter algumas preocupações. Primeiro, importantíssimo eu desenvolver um bom jogo, um jogo consistente por baixo e um bom jogo, um jogo consistente por cima, né? Ou seja, se o meu aluno cair por baixo, for derrubado, tomar uma raspagem, ele ter uma guarda de segurança pelo menos e ele conseguir um bom trabalho de se desenvolvendo bem a partir daquela guarda. Se desenvolvendo bem, seja uma finalização boa, uma raspagem, uma pegada de costas, né?
algo que ele faça muito bem, com muita segurança e domine bem dentro de uma situação que ele domine bem, um tipo de guarda em especial. Então, às vezes a gente ouve do nosso atleta, assim, que principalmente o passador, pô, quando eu caio por baixo eu fico perdido. Ele fica perdido porque às vezes ele fica pensando em qual guarda trabalhar. Cai de aranha, ele quer trabalhar de aranha, cai de De La Riva, quer trabalhar de De La Riva. E o que ele precisa fazer é achar qual guarda se adapta melhor ao jogo dele, ao biotipo dele, ao tipo de movimentação que ele gosta de trabalhar e especializar nessa guarda, como que ele chega nela e o que ele desenvolve a partir dali. Da mesma forma que é extremamente importante ter um bom jogo por baixo, também é muito importante ter um bom jogo por cima. A gente vê muito hoje em dia um atleta muito bom, muito experiente de guarda, um alto nível técnico e de repente o adversário puxa antes e ele se vê perdido. Ou mesmo na luta, quando ele raspa muito cedo na luta, ele não consegue progredir a luta por cima porque ele se vê perdido. Ele é muito bom, muito acostumado a trabalhar de guarda, mas não tem um jogo bom por cima. Então é extremamente importante que eu trabalhe bem o meu aluno para ter um jogo forte por baixo e ter um jogo forte por cima. Claro não, provavelmente ele vai ter um que ele prefira mais, né? Só quero lutar por baixo, só quero lutar por cima. Mas ele vai ter algum caminho, alguma sequência boa quando ele estiver na situação oposta também. Importante dentro dessa movimentação, na hora de eu preparar as minhas aulas também, os meus treinos, eu trabalhar a conexão dessa movimentação. É muito comum que a gente treine hoje uma raspagem, outro dia uma finalização, outro dia uma passagem de guarda, e a gente não treina as conexões entre esses movimentos. Então, quando eu trabalho uma raspagem de guarda com o meu aluno, é importante que eu trabalhe já com a raspagem, como ele já cai desarmando a guarda, já iniciando o processo de passagem, ganhando as pegadas de controle, né? E quando ele vai trabalhar essa passagem, que no ato da passagem ele já vai trabalhando as pegadas que ele vai utilizar para montar, para pegar as costas ou para finalizar. Ou seja, a gente parar de ver o jiu-jitsu ou de pensar o jiu-jitsu como um movimento isolado e a gente começar a trabalhar as conexões a partir dele. Com isso, a gente vai desenvolver jogo mais consistente do nosso atleta e mais eficiente, porque uma coisa que eu ouço às vezes assim para um aluno, para um atleta, o que tu faz bem? Ele assim, pô, eu raspo bem de meia e depois, pô, eu tento raspar mais no final para garantir o ponto ali, né? Mas isso aí é legal até no sentido de, pô, ele sabe como ganhar um campeonato, ele sabe a hora de executar para ganhar um campeonato, mas fica um jogo não completo, não fica consistente se ele não tem uma progressão a partir dali. Então, na hora que o aluno fala que ele raspa bem de meia, ele tem que falar, pô, eu raspo bem de meia, aí eu já caio ganhando o quadril de over-under, dali eu já colo, eu venho passando assim, na passagem, quando defende, eu já gosto dessa posição, se ele não defende, eu vou para essa. Então, ele precisa ter isso organizado na cabeça. E dentro do nosso treino de competição, a gente pode e deve desenvolver isso com o nosso aluno. O ponto principal de a gente desenvolver isso é na hora da aula, na hora de ensinar o jiu-jitsu. Mas no treinamento a gente também pode trabalhar isso, né? Você vai ver, às vezes, principalmente na fase mais iniciante, o aluno na hora de trabalhar o drill, ele trabalhar uma queda de um jeito que, por exemplo, ele derruba, cai colado, aí ele se distancia para passar de toreada, depois ele já quer colar de novo, né? E aí você já vai corrigindo ele. Pô, se você caiu aqui colado, por que em vez de passar toreando, você já não passa abraçando, amassando a perna e já chega colado lá em cima, já esgrima o braço, né? Então a gente vai instruindo o nosso aluno nesse sentido, porque o processo de ensino do jiu-jitsu, o mental, o estratégico, ele é de tanta repetição quanto o técnico, né? Então, se eu falo para o meu aluno, se eu mostro para o meu aluno um armlock, ele vai ter que repetir aquilo 100, 200, 1000 vezes para dominar bem, para executar bem a movimentação. E a parte estratégica não é diferente. Eu falar para ele que ele tem que conectar o movimento, que ele tem que ser mais justo, que ele tem que fazer o movimento A já pensando no B, já ajustando o C. Né? Tudo isso eu falo para ele, não é falando uma vez que ele já vai entender. Eu tenho que falar para ele hoje, amanhã de novo, repetir no próximo movimentação dele, na competição mostrar que ele fez o que ele não fez. Então tudo isso é importante eu trabalhar nessa hora do corpo da luta. Então, de uma maneira resumida, corpo da luta é o que eu faço desde que eu cheguei ao meu ponto de segurança até a finalização. Pode ser
raspagem, passagem, montada, finalização, raspagem, passagem, pegada de costas, finalização, pegada de costas direto da guarda, como no caso do birimbolo, por exemplo, finalização direto da guarda, né? Ou para quem trabalha por cima, queda, passagem, montada, finalização, queda, passagem, pegada de costas, finalização, ou a finalização a partir do controle lateral, né? Mas é importante que cada aluno tenha pelo menos um jogo desse forte por cima ou por baixo, da onde ele vai trabalhar, vai buscar fazer aquilo na luta, e ele, ao mesmo tempo que ele faz, ele vai começando a entender as variáveis, né? Por exemplo, ele começa fazendo double leg, passa colado de body lock, vai na montada e finaliza no arm lock. Aí, de repente, na hora de montar, o adversário começou a rodar demais para fora. Aí ele começa a variar pegando as costas também. Aí, daqui a pouco, na hora que ele está entrando de double leg, o adversário está defendendo, está virando single. Aí ele está trabalhando de single também. Então, à medida que ele tem um jogo principal e ele vai conhecendo e vai dominando, ele vai criando confiança de explorar variáveis, variações a partir dali. Então ele vai enriquecendo o cartel de posições dele. Eu acho muito mais conveniente, quando a gente fala em competição, a gente tentar passar um entendimento geral do jiu-jitsu, claro, mas principalmente trabalhar especialidades nos nossos alunos. Não que ele vá fazer aquilo o resto da vida daquele jeito, mas ele sempre vai ter um caminho de segurança para ele trabalhar, onde ele vai entender as variáveis e ele vai ter um bom domínio. E depois que ele tem esse bom domínio definido, é muito fácil ele criar esse mesmo entendimento de outras situações de luta também. Então, eu ensinando bem o sistema, depois é fácil dele usar esse modelo de sistema e adaptar a várias outras situações de luta à medida da carreira dele, que ele vai se desenvolvendo também como atleta, chegando em alto nível, né? A maioria dos atletas de alto nível já tem um jogo muito forte, já está bem definido, então a gente está observando as características de cada um e tentar direcionar esse treinamento para as características de cada um. Então, na hora do corpo da luta, a gente vai ver isso, como a gente faz essas conexões, como a gente trabalha o corpo da luta, como a gente constrói essa movimentação e de que maneira a gente pode passar o treinamento voltado a essa parte que é o corpo da luta, tudo que desenvolve até dali, até a finalização. E esse é um ponto muito importante agora, né? Eu sempre vou planejar a minha luta, vou construir a minha movimentação até a finalização. Mas eu sei que quando eu estiver lutando com um adversário, um atleta que treine tanto quanto eu, às vezes mais do que eu, tem mais experiência, eu sei que nem sempre eu vou chegar à finalização, né? Então, quando eu não consigo chegar à finalização no corpo da luta, acontece o final de luta, que é o vídeo que a gente vê agora na sequência sobre essa última etapa, final da luta. Final de luta, uma das partes mais emocionantes da competição e mais legal de treinar também no nosso treino de competição. A gente vai ver logo lá na frente, as dinâmicas de final de luta são bem interessantes e bem legal de treinar. Mas o que é o final de luta? Como eu falei antes, início da luta, desde do momento que eu cumprimento o meu adversário até eu chegar ao meu posicionamento de preferência, seja uma guarda de preferência com as minhas melhores pegadas ou um procedimento de passagem com as pegadas de passagem que eu gosto de fazer, certo? O corpo da luta é como eu desenvolvo a minha luta a partir dali, né? O que eu faço de melhor. Se eu raspo bem, passo guarda, pego as costas, como eu vou até a finalização. Mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue chegar à finalização na parte principal da luta. Muitas vezes a luta é muito difícil, muito travada, muitas vezes fica empatada. E aí é importante eu entender o que acontece no final da luta para eu me preparar para esse momento, né? Normalmente a gente faz 3 grandes explosões durante a luta. Uma no primeiro momento, no início de luta, que é fundamental para a gente chegar ao campo de batalha. Outra ou outras no transcorrer da luta, onde a gente está tentando aplicar a nossa movimentação e a gente explode algumas vezes para tentar conseguir o que a gente está buscando. E, com certeza, uma no final da luta, aonde quem está perdendo normalmente acelera e tenta correr atrás do prejuízo para tentar construir a vitória no final. E por isso é extremamente importante que você tenha essa leitura da luta. Quem é você no final da luta? A pessoa que está perdendo
e precisa correr atrás da pontuação ou da finalização para ganhar, a pessoa que está ganhando, que basta controlar a luta, segurar o resultado, que você chega à vitória, né? Ou a pessoa que está empatada, que você tem que fazer alguma coisa, mas tem que tomar muito cuidado, não deixar seu adversário fazer nada também. Então esse é o final da luta e a importância de a gente ter o controle emocional e o entendimento desse momento é fundamental. Quantas vezes já vi atletas meus perderem ou ganhando luta no final da luta por entender melhor ou pior esse momento. Então a gente vai agora trabalhar um pouco desse entendimento e a gente vai ver logo na frente como a gente trabalha essa movimentação. Então o final de luta, a gente pode trabalhar diversos tempos diferentes. Eu costumo trabalhar um minuto final, né? Normalmente em luta de faixa preta adulto, 10 minutos, né? A galera deixa para explodir mais a partir do minuto final, né? Então a gente pode trabalhar a partir do último minuto, os 30 segundos, os 20 segundos, e a gente pode botar várias dinâmicas diferentes nesse final de luta. Então o que é importante eu trabalhar com o meu aluno nesse momento? Primeiro, controle emocional, ele saber lutar e de que maneira ele deve se comportar quando ele está cansado, ele saber lutar e de que maneira se movimentar e trabalhar quando ele está perdendo, quando ele está ganhando, ele trabalhar no treinamento dele todas as situações, perdendo, ganhando, perdendo de muito, cansado, frustrado, e ele entender de que maneira ele consegue reagir a essas situações. Quanto mais entendimento eu dou para o meu aluno dessas situações durante o treinamento dele, menos ele se verá perdido quando isso acontecer na hora da luta, na hora da competição. Então, tendo o controle emocional, a gente consegue pensar melhor o que fazer. E o que fazer? Meu aluno precisa entender o que ele precisa fazer para chegar à vitória, né? Se ele está perdendo, ele tem que ter a noção, olhando para o placar ele consegue, né? Mas é importante estar acompanhando isso o tempo inteiro. Quantos pontos? Pô, eu estou na situação tal, como é que eu consigo fazer 2 pontos aqui, 3 pontos aqui ou 4 pontos? Quantos pontos eu preciso para ganhar? Uma luta empatada, basta uma vantagem para eu ganhar. De que maneira eu construo essa vantagem com segurança e eu consigo garantir ela, né? Em alguns campeonatos, quem faz a última pontuação ganha. Então, como é que eu uso isso a meu favor, né? Se eu empatar a luta no final, talvez eu consiga a vitória se eu fizer a pontuação depois do meu adversário. Então, esse entendimento é fundamental. De que maneira eu consigo fazer isso, né? E aí, algumas situações não adianta mais correr atrás de ponto. Às vezes, faltando 30 segundos, eu perdendo de 10 pontos de diferença e eu vejo que eu não consegui fazer isso na luta inteira, eu vou conseguir em 20, 30 segundos. Então, o que me resta é tentar a finalização. Então, qual é a finalização que eu executo muito bem e que eu consigo chegar nela de qualquer situação de luta? Eu costumo chamar de finalização coringa. Então, isso também é algo que a gente trabalha pensando nesse treino nesse momento, nessa etapa do final de luta. Uma finalização que você chega bem de qualquer lugar, né? E até amarrar o seu adversário. Chega próximo ao final de luta, você está ganhando de uma vantagem, você tem aí mais 4 lutas para fazer na competição, não quer cansar. De que maneira você consegue travar, dominar o seu adversário para que ele não faça nenhuma pontuação e você garanta a sua vitória. O entendimento de regra é também fundamental nesse momento, né? Trabalhar o próprio início de luta, é como uma luta voltar em pé nos minutos, nos segundos finais. De que maneira eu consigo trazer para o meu jogo sem tomar nenhuma pontuação? De que maneira eu consigo tirar uma pontuação na hora que meu adversário vai puxar ou vai tentar levar para o jogo dele? Então todo esse entendimento aí é muito legal, muito interessante e a gente trabalha nessa parte, também nessa parte de final de luta, né? Então, resumindo aqui, final de luta, normalmente a gente trabalha a partir do minuto final, mas pode trabalhar em vários tempos de luta diferentes, mas consiste em eu ter um entendimento de como está o placar da luta e o que eu preciso fazer para construir a vitória. Se eu estou ganhando, como eu administro a vitória a partir daqui, se eu estou perdendo, como eu construo a pontuação para eu conquistar a vitória, né? Se eu estou empatado, de que maneira eu faço algo para desempatar, porém sem deixar meu adversário ter chance de fazer também, e se eu estou perdendo de muito ponto, de que maneira eu consigo finalizar o meu adversário e qual é a finalização que eu consigo fazer bem
e chegar nela de vários lugares diferentes. Então esse é o tema, o que a gente trabalha nessa parte final da luta, e a gente vai ver lá na frente como a gente prepara esses treinos e como a gente trabalha ele com os nossos atletas também. Obrigado por ter ficado até aqui assistindo nosso conteúdo. Aproveita, se inscreva no nosso canal, clique em gostei ou não gostei, comente e compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito a fortalecer o nosso canal.